Boa tarde a todos. Eu estou aqui para agradecer a presença de cada um de vocês, dizer o quanto nós estamos honrados e orgulhosos de ter um congresso nesse porte, aonde vamos ter companhias dando um suporte para nós. E nesse momento nós convidamos o Rubens Oliboni, o Omar e a Marta para apresentar o programa do Grupo HDI Cresça Seguros. Então, passo a palavra para o Rubens, qualquer coisa, os meninos estão aqui para ajudá-los. Muito obrigado, Tânia. A proposta aqui, enquanto o pessoal vai chegando, a nossa proposta é fazer um bate-papo com vocês. Nós não temos uma programação fixa, uma apresentação formal, a gente quer conversar com vocês para apresentar o nosso programa. Obviamente, vamos iniciar aqui, eu gostaria de apresentar os meus parceiros de palco, os nossos atores do palco aqui, o Omar Solari, o nosso colega e diretor do Estado do Paraná, meu colega de diretoria. Boa tarde, pessoal. E a Marta Miranda, nossa diretora da Fácil Assist, que também fará uma participação aqui no meio do nosso tempo aqui até o final, falando um pouco dos nossos serviços de assistência. Para começar, eu queria fazer uma abordagem rápida. Vocês, acho que a maioria dos nossos parceiros aqui já conhecem o que nós temos em termos de grupo. Esse é o grupo HDI no Brasil, né? Somos um membro de uma holding maior, que acho que a maioria já ouviu falar, da holding Talanx, né? Que é o nosso guarda-chuva na Alemanha. E a nossa HDIzinha aqui no Brasil está aqui embaixo dessa holding, representando todos os nossos serviços aqui para o nosso país. E no Brasil, a gente tem uma estrutura bastante grande. Eu queria chamar a atenção de vocês nessa questão. Hoje pela manhã, vocês acompanharam o painel dos presidentes e ouviram muito falar de proximidade, né? E eu queria chamar a atenção exatamente por isso. Isso que vocês estão vendo em termos de estrutura do grupo no Brasil, chama-se proximidade. É isso que nós queremos. Nós queremos cada vez ter mais gente para conversar com vocês no dia a dia. E por isso essa estrutura desse tamanho. Vocês lembram que o Edu falou a respeito da nossa quantidade de filiais no Brasil? Nessa apresentação aqui nós tínhamos 41 filiais. Ela foi feita um pouquinho antes da nossa reestruturação. Nós tivemos várias cidades, cidades importantes do Brasil, em que a gente abriu 2 filiais. Exemplo que rapidamente estou vendo o Giovanni aqui de Porto Alegre, o Nilton de Floripa. Todas essas cidades nós duplicamos filiais. Então, onde a gente tinha uma única filial, a gente abriu 2 filiais. Para que a gente fez isso? Para poder estar mais perto de vocês, nossos parceiros do dia a dia. Então, por isso que a gente tem essa diferença de quantidade. Nós somos a segunda maior seguradora do país, com 61 filiais hoje, o número correto hoje é 61 filiais, 35 mil parceiros comerciais, dentre eles vocês que aqui estão nos assistindo nesse momento. Então, vocês fazem parte desse grupo. 4.500 colaboradores, também já é um número que tem mais hoje. Nós passamos de 5 mil colaboradores na companhia no Brasil, no grupo segurador. 4,5 milhões de clientes. E essa foi a nossa produção do ano passado, 3,4 bilhões de reais. Esse é o grupo, de forma geral, nosso número geral no Brasil. E aí, descendo um pouquinho mais para a nossa região sul, né? Aqui estamos representados, o Omar representando o estado do Paraná e eu representando os 2 estados aqui, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Temos esse tamanho aqui, para vocês terem uma noção. Nós somos líderes no automóvel, né, nos 3 estados, com 32%. Então, fazendo um resumo rápido, de cada 3 automóveis segurados na região sul, 1 é segurado pelo Grupo HDI. Então, a gente tem uma responsabilidade enorme. Estamos aqui com os nossos gerentes aqui da região sul também. Então, a gente tem uma responsabilidade não só de defender esse tamanho de participação, mas também de expandir, né? E vocês, corretores, são os nossos parceiros para que a gente consiga isso, né? São os nossos grandes parceiros aí no dia a dia. Na parte de patrimonial, 18,6% de participação no mercado, também com a liderança, né? E a nossa estrutura aqui, né, com 20 filiais nesses 3 estados,
e mais de 150 executivos comerciais, que são essas pessoas que estão no dia a dia em contato com vocês. Então, essa é a nossa estrutura para poder atender vocês no dia a dia. Lembrando sempre de um detalhe muito importante: esses 150 comerciais são aqueles que estão visitando vocês no dia a dia. Mas sempre lembrando que na retaguarda, no back-office dessa turma, nós temos outra grande quantidade de pessoas que estão no dia a dia olhando para as operações de vocês para poder atender cada dia melhor. Esse é um desafio enorme, obviamente, né? Mas é um desafio que a gente supera com a qualidade que a gente tem nos nossos serviços e, principalmente, com a capacidade que vocês têm de levar os nossos produtos para cada um dos clientes de vocês. Então, essa é uma parceria de muito tempo. O grupo está no Sul há muito tempo. O grupo HDI, antigamente a HDI, como uma única companhia, iniciou no Sul. Então, a gente tem aqui um pontapé inicial de muito tempo, né? Eu vejo aqui alguns parceiros muito antigos que começaram, né? Estou vendo aqui o Góes, que começou com a gente lá no tempo da Hanover, né? Eu acho que tem outros parceiros nossos do tempo da Hanover aqui. Então, vocês veem quanto tempo a gente está trilhando esse caminho, e não é por outra razão que a gente apresenta esse tamanho de participação de mercado, né? São vocês que fizeram isso. Bom, só para comentar, isso nos orgulha muito, né? Mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, né? A manutenção de tudo isso, né? E essa estrutura toda mostra realmente de fato que o grupo anda a lado com o corretor, né? Com muita proximidade com todo esse timaço de comerciais que a gente tem aí. Então isso é legal porque a gente ouviu muito de manhã sobre isso, de proximidade, e isso demonstra a proximidade do grupo com esses corretores. E agradecer a vocês, que essa construção aqui, como o Rubão falou, foi de todos nós, né? Principalmente de vocês. Perfeitamente, Gilmar. E aí, eu falei antes que os nossos comerciais estão aqui, e a gente já queria deixar um convite para vocês. Eu sei que vocês fazem isso no dia a dia, mas um convite para vocês procurar a gente depois no nosso stand, né? Nós estamos com o nosso espaço, tenho certeza que vocês já estiveram lá visitando a gente, mas procurem também para conversar com o seu respectivo gerente, para tirar dúvidas, né? Eventualmente vocês têm alguma pergunta agora, se não der tempo de a gente conduzir ela ou respondê-la no final, vocês procurem a gente depois lá para a gente bater papo e responder para vocês diretamente, olho no olho, como diz o ditado, né? Mas a gente veio aqui, depois de ter mostrado essa estrutura toda que a gente tem aqui na região sul, para falar um pouco mais sobre esse nosso programa. O Cresça Corretor, ele não é apenas um programa de corretores. O mercado, de forma geral, tem muitos programas de corretor. Mas esse é o nosso programa de relacionamento amplo. Tudo que a gente faz no dia a dia para levar para vocês atendimento, produto, está embaixo deste programa que a gente chama de Cresça Corretor. Esse é o nosso grande propulsor de negócios no dia a dia. É por aqui que a gente planeja, que a gente executa todas as necessidades que vocês trazem para a gente. Então, é em cima desse nosso programa. Esse é um programa que existe há muito tempo. Aqueles parceiros nossos que operavam com a antiga Liberty, hoje Elo, lembram que já existia o Cresça Corretor lá na Liberty. Então, essa é uma das ferramentas que a gente trouxe após a aquisição, né? A gente vai falar um pouco aqui para vocês sobre o que estamos fazendo de sistema, depois o Omar vai abordar isso também. A gente está fazendo várias adaptações de sistemas, olhando para aquilo que cada marca tem de melhor, levando para outra marca. Lembrando que nós temos 3 marcas em operação. Agora há pouquinho o Luiz perguntava para mim, mas vocês têm uma ideia de que lá na frente, de repente, não sejam mais 3 marcas e vire uma única marca? Falei, olha, essa hipótese não existe. E a razão disso é muito simples. Eu prefiro, como grupo segurador, aparecer no multicálculo de vocês 3 vezes do que uma vez só. Vocês vão concordar comigo que não faz sentido, então, eu ter uma única marca. Eu prefiro, se tiver que mudar alguma coisa nesse sentido, nós teremos 4 marcas e não uma. Vamos expandir. Também brincadeira aí, perguntar se a gente vai anunciar alguma compra até o final do dia. O presidente ainda está em dúvida. Talvez não seja hoje o anúncio, já pode deixar mais para frente. Vamos lá. Bom, acho que ele seria legal aqui a gente falar um pouquinho como nasceu o Cresça, né? Da onde veio o Cresça. Porque isso está linkado com tudo que a gente ouviu de manhã no painel dos presidentes. Então, o tema do Brasil, ele fala em comunicação, agir, humanização
né? Participação. Eu acho que o Cresça, ele é tudo isso, tá? E eu vou falar como ele nasceu, embora eu não tenha participado disso, porque isso foi quando ainda as companhias operavam de forma independente. Então, isso nasceu lá na Yellow, né? Nasceu através de eventos como esse que nós estamos aqui, né? As companhias dizendo para o corretor que ele precisa fazer cross, ele precisa crescer, ele precisa fazer vida, precisa diversificar, precisa fazer seguros residenciais. Isso falando um ano, falando segundo ano, terceiro ano, quarto ano, até que pararam e pensaram, pô, peraí, o que a gente pode fazer, além de falar o que o corretor tem que fazer, como que a gente joga junto, como que a gente entra em campo aí e apoia o corretor nesse sentido, além da gente dizer para ele o que ele precisa fazer. Isso vocês sabem o que precisa fazer, então de forma que a gente pode ajudar o corretor nesse sentido. Aí fizeram um grupo de trabalho, pararam e começaram a pensar, né? O que a companhia tem, o que o corretor tem, né? O que o corretor tem que a companhia não tem? Vocês têm o cliente, vocês têm o relacionamento, vocês têm proximidade do cliente, vocês conhecem o cliente. O que falta muitas vezes para o corretor? Às vezes falta, para uma grande maioria, falta investimento, falta tecnologia, falta marketing, né? E isso o grupo tem. Então, como a gente organiza tudo isso, como que a gente junta todas as iniciativas, as ações que o grupo tem e coloca isso na mão do corretor. Ou seja, daí nasceu, né, o Cresça, que é um guarda-chuva, conforme o Rubem vai seguir daqui a pouco mostrando para vocês, que reuniu todas as ações, todas as iniciativas que o grupo tem em cada área para poder disponibilizar para o corretor e ajudar o corretor a potencializar suas vendas, ajudar ele a crescer. Tá? Então surgiu o Cresça, que nada mais é um programa de crescimento com 3 lentes, que é uma lente voltada para vendas, para conhecimento e para eficiência. E certamente isso vocês vão ver aqui, que tem um pouco de participar com vocês, jogar com vocês, tem empatia, tem comunicação clara dentro desse programa, tem produtos, tem treinamentos que vocês vão ver aí. Realmente é uma ferramenta para ajudar vocês a vender, ajudar vocês a crescer junto com o grupo. Certo? Então passa a bola para o anfitrião aí para ele seguir. Obrigado, Marco. Exatamente. De novo, a gente não está falando de um programa aleatório, o que a gente vem obviamente as adaptações no dia a dia, conforme a necessidade que vocês têm e trazem para a gente vai colocando dentro deste grande guarda-chuva que a gente chama de Cresça Corretora. O Omar falou a respeito das lentes, né, que a gente chama de 3 lentes de desenvolvimento do programa, e é assim que a gente vai operar em qualquer coisa que tenha para ser feito para melhorar o produto ou operação que a gente tenha, que vocês demandem para a gente, o que a gente ofereça para vocês, estarão dentro dessas 3 lentes. Uma lente, como o Omar já falou, de vendas, uma de eficiência e uma de conhecimento. Embaixo de cada uma dessas, a gente vai espetando nesse grande negócio que a gente criou como Cresça, a gente vai espetando essas necessidades que vocês têm para a gente poder planejar, desenvolver e devolver isso para vocês, ou através de produto, ou através de um processo mais eficiente, ou então através dos treinamentos que a nossa equipe desenvolve no dia a dia com vocês. E esse ponto aqui, gente, é extremamente importante. A questão do treinamento, muitos aqui lembram do tempo que a HDI, como empresa independente, trabalhava unicamente com automóvel. Né? Eu vejo as carinhas aqui de gente que era top e fazia automóvel pequenininho, né? Os automóveis até 60 mil reais. Essa é uma história bacana, mas que ficou muito lá para trás, né? Hoje em dia, a gente tem uma quantidade de produtos que, se eu não tiver um treinamento adequado para vocês no dia a dia, não tem como vocês trazerem esses clientes com essas necessidades para a gente. Então, nós precisamos sim estar presente com vocês e treinando-os, especialmente os funcionários das corretoras. Vocês têm muitos. Quando vocês estão aqui aprendendo muita coisa no congresso e tal, a turma de vocês está lá na batalha no dia a dia, né, fazendo negócio, vendendo, e é exatamente essa turma que a gente precisa no dia a dia treinar muito, né, para que eles fiquem realmente conhecedores de tudo que a gente tem para oferecer de produto. E não pensem que para a gente internamente é diferente. Né? Nós estamos passando por isso nesse momento. O Makini brinca sempre que o cara abre em casa o micro-ondas, sai um treinamento, abre geladeira, sai um treinamento, e é assim mesmo que tem acontecido. A nossa turma interna, toda segunda-feira e toda sexta-feira tem treinamento para ser feito, porque senão eles não conseguem levar para vocês essa capacitação que tanto é necessário para que vocês possam vender os nossos produtos.
Então vamos dar uma passadinha aqui nessas lentes. Passou rápido demais aqui. Vamos lá. Aqui. Então a primeira lente, Omar, quer dar uma descorrida aqui sobre vendas? Aqui vendas, você tem várias, né, vamos dizer, iniciativas aqui que o grupo coloca à disposição. Eu queria citar aqui uma bem importante, né, que está ligada àquilo que eu falei no início. Como fazer o cross, como você vender mais residência, como fazer mais vida, né? O digital ele está em tudo, ele está em vida também, e nós vamos ver muito ele em vida, em vendas, né? A gente vai ver ele na lente do conhecimento e nós vamos ver o digital também na lente da eficiência, tá? E aqui em vendas, dentro dessa plataforma, vocês vão encontrar lá oportunidades de negócio. O que o grupo fez aí? Né? Como que ajuda o corretor a fazer o cross? Então, dentro dessa plataforma, nós temos lá uma inteligência sistêmica que ele faz um diagnóstico na sua carteira de automóvel e ele elege quem são os seus clientes com alta propensão para comprar um produto de residência ou comprar um produto de vida. Tá? E lista isso para você. Ou seja, o corretor não precisa ter esse trabalho e a gente tem toda uma inteligência que faz esse trabalho para você, certo? O que você tem que fazer, né? Você tem que focar nesses clientes, porque se esse cliente tem uma alta propensão para comprar um vida, comprar uma residência, se você que é o corretor dele não ofertar, certamente se alguém ofertar, esse cara compra. Esse cara está propenso a comprar um produto desse. Então, essa é uma ferramenta que ajuda bastante, tanto na questão da eficiência da corretora e como também expandir suas vendas, dentro da lente do vendas, né? Perfeitamente. Esse é um detalhe extremamente importante. O Omar está falando, a gente tem, por óbvio, né, depois da união das marcas dentro do grupo, a gente tem uma gama de produtos hoje completa, né? Existe inteiramente até uma brincadeira, o pessoal fala que a gente só não tem hoje seguro de animais e aeronáutica, né? Seguro de animais existe até uma dúvida, porque a gente faz seguro de vida. E o ser humano está meio complicado ultimamente, então talvez a gente esteja fazendo seguro de animais na realidade, né? Mas a gente realmente tem uma gama de produtos muito ampla. O sonho, o Edu falou, inclusive, lá na plenária, que ele tinha um sonho a respeito de como vocês, no dia a dia, aparecer uma necessidade e vocês lembrarem da gente. Esse é o nosso grande sonho. É isso que os nossos comerciais precisam levar para vocês no dia a dia. Se vocês tiverem uma necessidade que seja qualquer e lembrar da gente, a gente atingirá um dos nossos grandes objetivos, que é estar presente na vida de vocês no dia a dia, para a gente poder levar produto para as necessidades que vocês têm. E tem muitas necessidades. Os nossos clientes, de forma geral, eles têm necessidades amplas. E se a gente não levar, como o Omar falou, a gente não estiver com os nossos produtos oferecendo para eles, alguém vai oferecer. E, obviamente, aí nós temos, em vez de uma oportunidade, temos um risco, né? Que é o risco de perder esse cliente para alguém, né? A segunda lente desse nosso grande arcabouço de planejamento, que a gente chama de crescimento corretor, é a lente da eficiência. Então, Omar, dá uma pincelada geral aqui na eficiência para nós. Bom, pessoal, aqui dentro da lente de eficiência, né? Aqui tem muito do digital aqui, né? Como a gente disse lá, a gente viu de manhã, o digital ele é o meio, né? Ele não é o fim, mas ele está aqui para ajudar o corretor realmente a crescer e expandir seus negócios. Então, aqui dentro dessa lente a gente tem várias soluções, né? Por exemplo, eu ia citar aqui soluções para vistoria, para agendamento de vistoria, assistência, sinistro na web, enfim, ele tem aqui também outros processos aqui que deixa eu puxar a minha colinha aqui, desculpa aí. Segunda via de boleto, vistoria, gestão dos seus negócios dentro do próprio cotador, enfim, ele tem uma infinidade de soluções ali para você poder navegar e melhorar a eficiência da sua corretora, né? A gente nas nossas visitas com vocês, e vamos, por princípio, concordar que muitas vezes vocês falam para a gente, olha, as companhias acabaram transferindo tanta operação para dentro das corretoras, que a gente acaba não tendo tempo para vender. E essa é uma armadilha que a gente tem que evitar de qualquer forma. Por quê? Porque, evidentemente, se as companhias continuarem transferindo operações para vocês, vai faltar tempo para vocês venderem os nossos produtos, e não é isso que a gente quer. Então,
Aqui a gente desenvolve uma série de melhorias para que a operação que vocês têm no dia a dia também tenha uma eficiência maior e que vocês possam criar tempo para vocês poderem levar os nossos produtos para os clientes de vocês. Esse é um desafio grande, não é simples, mas a parte de tecnologia entra diretamente aqui nessa lente da eficiência. Porque se nós continuarmos fazendo essa questão de transferência, não é bom nem para vocês e nem para a gente. Nós não temos vendedores de seguros. Nós temos produtos, temos tecnologia e inteligência de produto para que vocês possam distribuir isso para os clientes de vocês. Então, tirar o tempo e a eficiência da corretora é uma armadilha que a gente, como mercado segurador, não só como grupo HDI, não podemos cair nessa armadilha. Nós precisamos estar muito atentos para que vocês tenham cada vez mais tempo para vender os nossos produtos. Que eficiência, né? Bom destacar também que a agilidade que ele traz para a corretora, a velocidade no atendimento do seu corretor, isso gera uma percepção de qualidade para a corretora, né? Então, é uma ferramenta bastante importante, né, dentro do preço. Sem dúvida. Aqui tem uma questão, e aí mais um desafio para vocês também nos ajudarem. Toda aquela necessidade que vocês observam nas corretoras, vocês também estão colocando no dia a dia tecnologia nas suas operações. Toda observação que vocês tiverem, que vocês entenderem que é interessante a companhia desenvolver, tragam isso para a gente, né? Porque toda vez que vocês nos desafiam a melhorar a eficiência da companhia, a gente pode devolver isso como eficiência para vocês também. Então, o Omar citou aqui sistemas de acionamento de vistoria prévia, isso vale para a inspeção de risco no residencial, se houver necessidade. Tudo isso são operações que tomam tempo de vocês e da gente. Então, toda vez que a gente consegue melhorar essa eficiência, melhora a cadeia inteira, não é só o nosso negócio, mas o negócio de vocês também. Então, e aí o que acontece em última análise? Cria-se tempo para vocês poderem explorar melhor os clientes de vocês. Vender e cuidar dos clientes, né? Exatamente. E a terceira lente desse grande programa é a lente do conhecimento. De novo, eu vou reforçar aquela primeira parte que eu falei para vocês a respeito da necessidade de treinamento. Na nossa forma de enxergar o mercado, essa aqui é a melhor forma de desenvolvimento. Hoje vocês escutaram muito sobre novas tecnologias, novas formas de se fazer o mercado no dia a dia, mas sem conhecimento, sem treinamento e sem preparo, isso não vai acontecer. Nós vamos ficar naquela declaração de interesse ou de vontade, mas a gente não consegue colocar em prática se nós não tivermos conhecimento, se nós não tivermos treinamento no dia a dia. Talvez esse para vocês, como corretores, nossos parceiros, seja um grande desafio também. Porque, convenhamos, né? Hoje, para vocês crescerem de forma geral, isso acontece para as seguradoras também, ou você usa tecnologia, ou contrata mais gente. Não tem uma terceira forma de fazer isso. Para contratar mais pessoas, tem aquela dificuldade normal de um mercado que tem pouca mão de obra preparada. E, obviamente, quando vocês contratam aquelas pessoas novas que não têm conhecimento, aí entra a seguradora para ajudá-los nesse sentido, para fazer os treinamentos, né? Então, esse, para a gente, é uma oportunidade ótima, né, de poder estar dentro da corretora, ajudando vocês a preparar melhor essas pessoas. E a outra parte, que é a de tecnologia, é a mesma coisa. Aquilo que vocês têm necessidade no dia a dia, tragam para a gente também, para a gente poder desenvolver junto melhorias. Fala-se muito hoje das famosas APIs, né? São aquelas formas práticas de vocês colocarem dentro da corretora uma ligação direta com as seguradoras, isso vale para o mercado de forma geral. Então, tragam essas necessidades para a gente poder conversar e preparar isso para vocês, para devolver em termos de tecnologia e de serviços melhores. Dentro dessa lente aqui, eu diria, né, a gente nunca está pronto, a gente nunca está preparado, então é conhecimento na veia mesmo, é treinamento, é capacitação o tempo todo. Não só de produto, mas a gente tem capacitação para gestão da corretora, gestão de conflito, gestão financeira, estratégia. Procura o nosso time comercial, que eles vão levar vocês, se tiver alguma dificuldade, e vão colocar isso à disposição de vocês. A gente tem desde treinamento presencial, online, a gente tem live, enfim, a gente tem todas as formas de se comunicar com vocês para levar esse conhecimento até vocês. Exatamente. Então, esse ponto que o Omar levantou é extremamente importante. Porque
antes da pandemia, a gente sempre imaginou que o treinamento teria que ser presencial, né? Vocês lembram disso. Então, a gente ia presencialmente na corretora, reunia em vários lugares um grupo de corretores para falar a respeito de conhecimento de determinado produto. E era uma forma de fazer. A pandemia ensinou a gente que existem outras formas de se fazer isso. A parte de um treinamento pela, como se diz, pela televisão, né? Aquele treinamentozinho, você consegue atingir uma quantidade muito maior de pessoas, especialmente a gente consegue fazer isso para os funcionários de vocês. O presencial, a gente conseguia fazer isso em uma única corretora. Enquanto que quando a gente faz um treinamento através das mídias, por exemplo, eu consigo atingir uma quantidade muito maior. Claro que isso nunca vai substituir aquele treinamento dentro da corretora para os funcionários de vocês. Quando vocês tiverem as necessidades, tá aí uma turma aí preparadíssimas, que são os nossos gerentes das filiais, acionem eles, né, peçam esses treinamentos, a gente faz questão absoluta de ir lá fazer isso para vocês. E o Omar, por exemplo, lá na diretoria dele, o Omar é um cara que tem a mão mais aberta que a minha, ele paga até café da manhã para vocês. Dá um ovo de brinde. Mas, bom, seria legal também o seguinte, né? A gente comentar que a gente tem, por exemplo, aquele colaborador que você coloca na corretora, que você contrata, muitas vezes a corretora não tem tempo de dar treinamento, o corretor não tem essa estrutura, não tem como dar treinamento para esse colaborador. A gente tem tudo aqui para vocês, para poder treinar e capacitar esse colaborador. A gente tem tutorial para tudo que vocês precisam, para usar essas ferramentas, para navegar nesse sistema, tudo à disposição de vocês e todo o nosso time comercial para apoiar também qualquer dificuldade que vocês venham a ter. E aqui tem uma questão bem interessante. Vocês sabem que a gente está nesse momento agora escolhendo, dentro do grupo, os melhores sistemas. Obviamente, eu tenho 3 marcas distintas e muitos dos produtos eu tenho 3 sistemas distintos também. Agora é a hora que a gente está escolhendo qual é o sistema que a gente vai utilizar para cada um dos produtos. Vocês são os nossos parceiros, não só nas vendas, mas também para mostrar para a gente qual é o melhor sistema. O automóvel, por exemplo, a gente já fez uma decisão recentemente que nós usaremos o sistema que veio da Yellow, como sendo o nosso grande sistema para comercialização, processamento do automóvel. E foram vocês que falaram isso para a gente, não fomos nós que escolhemos, vocês que falaram que o sistema que veio da Yellow era o melhor sistema de todas as marcas. Então, a gente vai fazer isso para cada um dos nossos produtos. Então, é interessante que vocês também já se manifestem sobre isso, que ajuda demais as decisões que nós precisamos ter, e ainda temos algumas para fazer, para a gente poder escolher aquele sistema que melhor atende. E não é o melhor sistema para nós, tem que ser o melhor sistema para vocês. Afinal de contas, são vocês que vão fazer a venda dos produtos. Toda vez que a gente escolhe um sistema desse, coloca na mão de vocês e realmente é o melhor deles, tem ganho para todo mundo. Então, nos ajudem a fazer isso também, a fazer essas melhores escolhas aqui. Bom, só destacar aqui os encontros, acho que isso aqui é legal porque a gente sempre fala de ter proximidade do corretor e esses encontros eles trazem proximidade. A gente está nesse encontro aqui hoje com todo o nosso time de matriz, além dos comerciais, né, dessa força comercial gigante aqui, está junto com vocês. Nesses encontros regionais, sempre nós temos diretores da matriz, diretores de áreas que vêm até vocês para ouvir vocês, não só para comunicar, mas também para ouvir vocês e levar melhorias, levar sugestões para a gente melhorar cada dia os nossos produtos. Então, esses encontros regionais, eles materializam essa proximidade, né, que a gente precisa ter com vocês, corretores. A Paulinha está lembrando um negócio que eu tinha esquecido que é bem importante. Dentro de todo esse nosso grande programa de relacionamento com vocês, tem uma parte chamada meu marketing lá dentro. Muito importante. A gente tem feito visitas a vários corretores e fala, pô, eu queria que vocês coloquem uma placa aqui na corretora, eu queria ter um uniforme com as marcas do grupo. Vocês podem demandar tudo isso, né? A parte de visual geral também, né, Paulinha? Tudo isso vocês podem nos ajudar a levar para vocês de volta depois essa necessidade que vocês têm, um desejo de ter uma uniforme da turma de vocês lá com as marcas do grupo, né? Isso está disponível lá, vocês podem fazer isso através do meu marketing lá dentro do programa. Então, usem isso. Isso é um negócio que nos interessa bastante e foi bem lembrado pela Paula. Esse é um ponto extremamente importante, por quê? Porque a nossa marca vai ficar lá dentro da corretora. Todo mundo gostaria de ter a marca dentro da corretora.
E não é só na mesa, lá naquele aquele calendáriozinho e tal. Não. Vamos botar, agora vai chegar o inverno aí, daqui a pouco põe uma jaqueta bonita lá na turma, né? A gente tem isso disponível também dentro do programa. Isso aqui é só para a gente fazer um fechamento dessa primeira parte. De novo, eu gostaria que vocês, se a gente não tiver o tempo necessário para as perguntas no final, nos procurem depois lá no estante. A gente está com a nossa turma toda lá disponível. Procure eu, o Omar, a Marta depois, para a gente conversar sobre aquelas necessidades que você tem. De repente tem uma ideia aí que vocês podem trazer já, para a gente já levar para dentro de casa, né? Então a gente vai ficar à disposição depois para conversarmos a respeito. Queria agora passar para a Martinha. A Martinha vai falar, e esse é um ponto assim, para a gente que está já há bastante tempo, os nossos comerciais estão aqui também há muito tempo. A turma que veio da marca HDI sofreu nos últimos tempos, e esse sofrimento dividido com vocês, com relação aos serviços de assistência, né? Acho que de vocês aqui nunca ninguém teve problema de assistência, duvido muito que alguém tenha, mas a gente sempre falou, olha, a solução para esse tipo de questão do dia a dia aí dos serviços de assistência é ter a sua própria empresa de assistência. Isso era um sonho para a gente no passado, como marca HDI. Com a aquisição da Liberty, e que a gente trocou para ela agora, dentre tantas coisas boas que a gente trouxe nessa aquisição, a gente trouxe a cereja do bolo, digamos assim, que é a Fácil Assist, né? A nossa empresa de assistência, que já prestava um serviço excepcional lá para a Liberty, e agora a gente tombou recentemente toda a nossa carteira para dentro da Fácil Assist, a nossa carteira que era da marca HDI. Então a Martinha é a nossa diretora de rede para o Brasil inteiro, é a executiva do grupo e talvez do mercado que mais viaja, que mais conhece o Brasil, porque ela está em todos os lugares, quase ao mesmo tempo, onipresente. Então ela vai dar aqui uma pincelada rápida, dentro do tempo que a gente tem, sobre aquilo que é a Fácil Assist, para vocês conhecerem um pouco mais, especialmente os nossos parceiros que eram mais HDI do que Liberty, então, para conhecer um pouco mais. Marta, contigo. Boa tarde. Bom, como o Rubens falou, eu viajo bastante. Eu sou de São Paulo, eu moro em São Paulo, mas eu acho que nesse último ano aí eu virei um pouquinho gaúcha, né? Porque eu fiquei aqui algumas semanas durante todo o alagamento, virei funcionária provisória do Rubens, lá na filial. Foi até o primeiro contato que eu tive com a assistência da HDI, porque até então eu só atendia a Yelon e a Aliro, e esse foi o primeiro contato, então a gente fez a remoção de todos os veículos do alagamento da HDI, e depois, no finalzinho do ano, a gente tombou a operação da HDI inteira para a Fácil Assist. O último foi residência, que mudou em novembro, mas outubro já virou Operação do Sul, e novembro é a operação de residência. Bom, falando um pouquinho da Fácil, é uma empresa que tem 1.600 funcionários, tem 2 prédios, um em São Bernardo do Campo, que é o principal, um em São Paulo. Operação 24 horas, presencial, 7 dias por semana, em 2 unidades de negócio. Hoje nós temos mais de 10.000 prestadores cadastrados ativos, cadastrados tem um pouquinho mais de 6.000 GPS cadastrados. A gente sabe que GPS é importante para a gente conseguir chegar no cliente mais rápido. Hoje nós somos preferenciais em 3.900 prestadores, e isso vem aumentando, e temos parceria com alguns prestadores do Mercosul. Por exemplo, a gente tem a SOS Argentina, que ajuda a gente aí, principalmente aqui nessa região, que tem bastante serviço nas fronteiras. Bom, último ano a gente prestou mais de 1.300.000 serviços, esse ano com certeza vai ser o dobro, né? Porque a HDI já entrando, ela já tem um pouquinho mais aí do que, mais ou menos o mesmo volume do que a gente tinha com a Yellow, e cerca de 2 milhões de ligações atendidas, então vai dobrar com certeza também esse ano. Bom, falando um pouquinho de sistema, hoje a gente tem um acompanhamento, isso é uma novidade, tá, gente? Do início ao fim da assistência pelo WhatsApp, vocês vão começar a ver isso
agora, no futuro, e também pelo meu portal corretor, que a gente também, vocês conseguem acompanhar as assistências que a gente prestou para os segurados. Hoje, nós estamos fazendo um investimento muito grande em tecnologia. A gente acabou de terminar a outra temporada, tombou a operação da HDI antes da outra temporada, então, nós estruturamos para atender o grupo inteiro. Terminou a outra temporada agora, a gente começa a fazer vários outros tipos de processos lá na Fácil. Hoje, 50% dos nossos serviços são abertos pelos canais digitais, mas a gente entende que nosso público é um público que precisa também do atendimento humanizado, então, 50% canal digital, 50% por pessoas mesmo. E a gente tem agora um novo portal de acionamento do prestador. Ele é muito mais rápido, ele é muito mais eficiente, o prestador consegue aceitar o serviço mais rápido. Daqui a alguns meses a gente vai ter também um acionamento via WhatsApp, que é para os prestadores menores, do interior, que não tem GPS, que vai ajudar bastante. Alguns corretores que já foram lá falar comigo, que são de cidades pequenas, que têm um volume menor de serviço e, por conta disso, menos prestadores logados. E isso vai ajudar bastante esse tipo de cidade do interior. Falando rapidamente aqui dos nossos números, para vocês terem uma noção da quantidade de serviços e como cresceu, no Paraná, a gente passou de 5.000 atendimentos mês para 11.000 atendimentos mês, isso só de auto. Santa Catarina, de 5.000 para 8.000. Rio Grande do Sul, 5.000 para 10.500 por mês. Se a gente tem um aumento de quase 100% na região sul. Isso é muito bom para mim, porque isso me dá força com os meus prestadores e eu consigo negociar melhor com eles para um serviço melhor, para ser preferencial deles, para ter um atendimento melhor, para eles usarem nossos guinchos com nossos uniformes e atender melhor os nossos clientes. E a gente faz treinamento com 100% dos prestadores, mais ou menos 30% presencial, 70% online, porque sul a norte do Brasil. Aqui eu estou falando de automóvel, ali de residência, então a gente também teve um crescimento mais expressivo ainda, porque a carteira de residência da HD é um pouco maior. Vamos empatar aí, né, Rubens? Vamos vender, né, para ter uma carteira igual ou maior ainda. E a Fácil, ela trabalha com qualquer tipo de assistência, qualquer tipo de serviço. Automóvel, residência, vida. Então, esses prestadores ficam todos comigo. Então, eu sou a dona dos guinchos, a dona dos serviços de assistência, a dona das funerárias, das pet shop. Ficam todas na minha área. Então, eu tenho uma equipe que viaja, visita prestador, eu viajo às vezes, eu visito o guincheiro, eu brigo com eles. O que precisar falar, eu falo. Então, assim, eu estou aqui justamente para ouvir vocês, entender. Eu participo bastante de eventos também. Eu vou com o Rubens, com o Omar, eu fui esses dias para Uberlândia. Eu participo de eventos porque eu gosto de ouvir o corretor. Eu gosto de entender os problemas que o corretor tem. As cidades que são mais complicadas, porque o Brasil hoje tem 5.000 municípios aí com seguro. Então é importante conhecer pelo menos um pouquinho de cada uma delas para a gente conseguir fazer um bom serviço em todas. E agora acabou a outra temporada, voltou, todo mundo viajando, toda a minha equipe atrás de prestador, visitando bases. Então, provavelmente, boa parte das cidades do Brasil vão ser visitadas, principalmente as pequenas, porque as grandes já estão muito mais estruturadas, mas as pequenas a gente vai começar a fazer um trabalho bem efetivo agora. E, para finalizar, esses são os nossos veículos personalizados. A gente está expandindo agora, principalmente residência. Guincho, a gente já dobrou o número de guinchos personalizados que a gente tinha, principalmente na região sul, porque é a região com maior volume, então eu acabo tendo mais guinchos. Coloquei essa foto, obviamente que ela é linda, é a minha foto preferida de guincho, coloquei ela. Residência, guincho garagem, a gente tem esse, tem uma Ranger, tem Ranger também, guincho garagem. E a nossa moto personalizada que está saindo agora. Ela demorou um pouquinho, mas está saindo. Então, esses são os nossos veículos personalizados. E esse é um pouquinho da Fácil. Agora, temos a expandir, a melhorar os serviços, a garantir um bom atendimento e vocês, com certeza, fazer uma produção melhor para a gente atender vocês cada vez melhor. É isso. Vou passar para o Rubens aqui. Obrigado, Martinha. Pessoal, a gente tem aí mais ou menos uns 10 minutinhos. Então, como combinamos, se tivesse tempo aí no final, a gente abriria para vocês, para a gente fazer uma interação maior. Então,
Fiquem à vontade, questões que vocês tenham, dúvidas, sugestões. Esses minutos aí é bacana. O Luiz está. Alô, Fala, Luiz. eu gostaria de perguntar, Rubens, o que que vocês se fazem, o que que vocês fazem em termos de treinamento para esses prestadores, em termos de segurança, limpeza, higiene, na prestação do serviço desses prestadores? Perfeito. Aí, Marta, essa é a tua. Bom, fazemos o treinamento, como eu falei, 30% presencial, 70% online, mas assim, o treinamento ele é constante. A gente sabe que tem alguns prestadores que têm algum tipo de problema, de falta de treinamento, mas a gente vem fazendo. No Brasil, todos são treinados 100% todos os anos. Alguns mais, alguns menos, depende da quantidade de guincho que ele tem. Hoje a gente vem mandando uniforme para prestador, agora chegaram os novos uniformes, que é do grupo, a gente vai começar a mandar para o prestador, mas isso é constante. A gente vem fazendo treinamento. Óbvio que tem a lei, então eles têm que respeitar a lei, independente do treinamento ou não. O que for lei, ele tem que respeitar, mas a gente faz, todos os prestadores são treinados todos os anos. Tem reciclagem, esse ano começa agora a reciclagem, porque acabou a outra temporada. E essa pergunta, Luiz, é importante porque eu tenho certeza que todos vocês já passaram por aquela situação de chegar o prestador mal vestido, às vezes até sujo. Esse é um problema, o mercado lida com isso há bastante tempo. A solução não é simples, mas ela passa obrigatoriamente, a gente falou sobre treinamento tanto aqui, né? Passa obrigatoriamente por treinamento. Essa pergunta é boa, Luiz, por isso. Se a gente não treinar esse povo toda hora, constante, sem parar, é difícil a gente ter uma padronização, né, nesse atendimento. Então, essa parte do uniforme que a Marta citou é extremamente importante, porque chega uma pessoa bem vestida, com o uniforme da empresa, ajuda demais. Então, esse é um desafio grande que a gente tem, com certeza, Dudu, mas a constância do treinamento é a solução para isso, não tenho dúvida. Que cidade que é a sua? Joinville. Olá, tudo bem? Com relação aos prestadores de serviços de vocês, toda a frota ela é localizada através de GPS? Não, não. Não? Não. E também relacionado aos prestadores, como é feita a remuneração, eles são diferenciados? Se eles têm programas ou algo assim que, por exemplo, um prestador não está se comportando de maneira adequada, se ele é penalizado, se ele recebe novamente um treinamento, como que funciona isso? A primeira remuneração, a gente igualou a HDI com a Yellow, assim que a gente tomou a carteira. Então, os prestadores, eles são remunerados, a gente tem uma remuneração de acordo com o mercado, não está abaixo, nem muito acima. A gente tem alguns planos de bonificação, sim, para prestador, e aí depende muito do atendimento. Por exemplo, agora acabou de vir a alta temporada. A gente tem uma remuneração diferente para ele priorizar a gente. Então, se ele me prioriza, ele pega o meu serviço automático, ele ganha uma remuneração. E sim, os prestadores que causam algum tipo de transtorno, a gente depende do prestador, da cidade bloqueia, tira um pouco de faturamento, troca a prioridade, porque aí eu jogo um outro prestador para um, ele para dois. Então, a gente faz isso sempre que a gente tem o fechamento do resultado do prestador. Esse ponto, inclusive, ele é importante pelo seguinte: o prestador que tem um nível de serviço melhor, ele recebe essa bonificação que a Marta falou. Algumas regiões, e vocês são as pessoas mais próximas dessas micro-regiões Brasil afora, no caso aqui na região sul, algumas regiões têm dificuldade porque não tem alternativa de prestador. Você tem um único prestador, às vezes, que domina uma região, então a gente também tem dificuldade de fazer troca desse prestador. Mas a troca sempre começa com a sugestão de vocês. Então aqui fica mais um pedido para vocês, que alguma região que tem um prestador que não está agindo de forma adequada, na forma como vocês entendem, ergam a mão, falam: olha, eu conheço alguém aqui que tem um nível legal, que presta serviço para o mercado e não está credenciado com a gente. Nos indiquem ele, e de imediato a gente passa para a Martinha. Eu tenho feito isso nas visitas, coletado esse tipo de informação com vocês e tenho passado para ela e ela age de imediato. Muitas vezes visitando o prestador, dependendo do tamanho da cidade, aquela cidade que a gente tem uma exposição maior de risco, ela vai pessoalmente para visitar.
em outros lugares ela faz isso através de contato com essa turma, mas vocês são os nossos grandes parceiros para indicar aqueles prestadores que são prestadores de qualidade na forma como vocês enxergam. Oi, Chico Nova Petrópolis, aqui da Serra Gaúcha. Um problema recorrente que a gente tem, eu vejo que tem melhorado a assistência no geral, durante o horário comercial. Mas quando chega de madrugada, né, tá difícil de achar prestador. Né? Eu tenho guincheiros, prestadores conhecidos, e um deles me comentou: ah, Chico, né, pensa que eu vou sair da minha cama quentinha 1h da manhã, né, para ganhar R$100, para me deitar embaixo de um carro, né? Então eles se acham um pouco remunerados nesse horário. Tá. Eu queria saber se você tem uma diferença de pagamento de serviço do horário comercial por fora, né, do madrugada, porque simplesmente a gente não acha prestador de madrugada. Então, de vez em quando, vem vindo um guincheiro de 50 quilômetros de distância, vem de Paropé, esse dia me veio um guincho para atingir, para chegar lá em Nova Petrópolis. Aí o que o segurado? O segurado não quer saber de onde é que eu trago o guincho, né? O segurado está metendo a boca em mim, né? Cara, eu contratei o seguro contigo, tu te vira com o guincho, não me interessa onde é que vem o guincho, mas eu tô com a minha família aqui na metade da serra, chovendo, sem ração, a criança chorando aqui no carro, não sei o que vou fazer. Então esse é um problema recorrente, tá? O atendimento de madrugada. Tá. A gente não tem um processo que eu pague a mais em determinado horário, né, no Brasil inteiro. O que tem é quando o atendente ele faz de forma manual, né, o prestador não aceitou, ele faz de forma manual, ele consegue sim pagar um pouco a mais para o prestador ir. Mas a gente tem planos agora que a gente mudou toda a carteira, a gente tem plano para fazer toda uma estruturação de sistema para a gente melhorar esse processo noturno, porque não é só na sua cidade, acho que é Brasil inteiro, todas as seguradoras têm esse problema de noturno. Mas é um processo que a gente está começando já a estruturar para melhorar, para mudar o pagamento, melhoria de sistema, no horário noturno. Durante o dia é o mesmo processo. Boa tarde a todos. Sou o Diogo Boaventura, sou de Indaial, Santa Catarina, Vale Itajaí. Quero agradecer a Marta, ontem deu uma atenção especial para a gente. Marta e todos da HDI. Como nosso amigo Júlio está aqui, e também o Jean, que nos atendeu, conversamos ontem, um pouquinho sobre a nossa situação, né, do Vale do Itajaí, e a gente, como já é herdeiro do meu pai, que vem do seguro há muito tempo, a gente sempre preza pelo atendimento ao cliente. O cliente é nosso patrão, e ponto. Como o amigo falou aqui no Rio Grande do Sul, tem o problema da questão dos prestadores, né? A gente tem, desculpa a palavra, muito prestador folgado. Folgado, tá? Me desculpa a palavra, se tem algum prestador aqui, mas a gente tem hoje muito prestador folgado. Porque assim, eu já cansei de fazer atendimento, de sair debaixo de chuva e lá trocar um pneu para o meu cliente. Eu já comprei um power bank para atender meu cliente quando ele precisa de troca de bateria. Porque às vezes, que nem o amigo falou, a gente vende para o cliente um serviço. Eu vendi um papel. Então, na hora que ele precisa, nós temos que mostrar atendimento. E se eu não mostrar atendimento, ano que vem na hora não vai comigo. Ele vai lá para aquelas porcarias daquelas proteção veicular e vai lá e faz com eles. Por que faz? O prestador da proteção, o cara liga no WhatsApp, manda lá, pagou para ele, fez o Pix na hora. E a companhia às vezes fica negociando isso, preço, aquilo, e às vezes a gente perde pelo atendimento. Então, assim, se a Marta puder dar uma atenção especial para a gente do que a gente conversou, esse atendimento da cidade pequena, atendimento para agilizar, e conversar principalmente com esses guincheiros folgados, que às vezes pode ser que tenha aquele coitado que, a mesma coisa aconteceu com um cliente meu, que ele falou, estava chovendo, cara guincheiro, eu não vou lá porque me paga um pouco, mas dá uma atenção especial nessa linha, para a gente conseguir ter um atendimento melhor para o cliente, porque como às vezes ele acontece, tá com com o filho, às vezes a gente teve um caso ontem até mesmo do grupo Yellow, que a gente falou com você, 2h30 para o prestador chegar para pegar um cliente. Então o que eu faço? Eu pego, mando um guincho do meu bolso, eu pago, estou cansando de pagar guincho do meu bolso para atender o cliente rápido. Então não é essa forma que a gente quer. Né? Então é isso, se puder dar atenção para nós, para a gente melhorar esse atendimento. Obrigado. Sim, a gente conversou ontem, eu já anotei tudo que a gente falou. E assim, com relação a pagar pouco, isso não existe mais, não é nosso mais, não é nosso problema, porque a gente já alinhou todo esse processo de precificação. Mas como eu falei para você ontem, a gente vai
cuidar da cidade, vai olhar tudo com todas as cidades que todo mundo me passou, a gente olha, então pode deixar que a gente vai olhar, depois eu passo para o Júlio te passa. Ô, Marta, eu queria É. só fazer um comentário aí importante sobre assistência. É o seguinte, o Rubão falou no início ali que nós somos o segundo maior grupo segurador do mercado e a gente quer ir além. A gente quer ser a melhor experiência para o corretor, a melhor jornada para o corretor. Isso passa por assistência, principalmente. Por que eu estou falando isso? Quando você olha para o sinistro, as frequências de sinistros, elas ficam ali em torno de 12%, quando estoura em 13%, que é onde, né, o corretor utiliza uma colisão, um roubo. Quando você fala de assistência, serviço de assistência, a frequência de utilização ela passa de 30%. Então, a percepção do cliente, da tua corretora, da companhia, às vezes ela se dá através do serviço de assistência. Então, isso para nós é prioridade. Tanto é que o grupo hoje tem uma empresa de assistência 24 horas, que é a segunda maior empresa de assistência do mercado. Se tornou a segunda maior empresa de serviço de assistência do mercado. Isso ocorreu recentemente, o último tombamento foi em novembro, se eu não me engano, a gente terminou. Então, ou seja, a gente ganha escala, e escala faz todo o sentido quando a gente fala de assistência 24 horas. Então, tenha certeza que a gente está nessa construção de entregar para vocês cada vez mais uma jornada mais fluida, né, menos dolorosa, e esse é um grande desafio do grupo, e o assistência está realmente no radar da companhia. Bom? Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Luciana. Eu venho no mesmo gancho do colega aqui. Nós somos de cidade pequena. E aí, Marta, eu até fico feliz em ouvir de você que vocês estão nesse movimento de ouvir as cidades pequenas, porque o Fácil Assist ele funciona de uma forma, de uma dinâmica muito diferente da cidade grande para nós, para a cidade pequena. Então, na questão do guincho, por exemplo, quando você prioriza um prestador a 50 quilômetros, ele não nos atende. Então, para nós é muito importante que você vá até as corretoras e conheça como é a nossa dinâmica. Às vezes tem um prestador a 15 quilômetros que resolve isso para nós muito mais fácil. Então, para a cidade pequena, a priorização é diferente, sabe? Então, eu fico feliz de saber que vocês estão fazendo esse movimento. E você será muito bem-vinda, né, nas cidades pequenas, tá bom? Obrigada. Pode indicar também, indica os prestadores que você conhece, porque tem muitos no Brasil. Se você conhece algum que funciona bem, é uma cidade pequena, indica, passa para o gestor, que ele passa para a gente cadastra. É. Obrigada. Vocês lembram que eu falei para vocês que o nosso sonho, quando a gente era somente marca HD, era ter uma empresa de assistência. Então, essa construção que a gente está fazendo agora, e a Martinha é a grande arquiteta dessa construção, ela vai passar obrigatoriamente por esse tipo de observação que vocês estão fazendo aqui no dia a dia. Então, tragam essas necessidades para a gente, porque exatamente nesse momento de construção é o momento adequado para a gente poder ir lá na tua cidade, por exemplo, e identificar um prestador que você já deve conhecer alguém da região. Então, levanta a mão e fala, olha, esse cara aqui seria muito legal que a Marta pudesse conversar e cadastrar esse prestador na região. Isso vai dar velocidade e qualidade no atendimento de vocês. Boa tarde, João Ricon Corretora Porto Alegre. Um questionamento e uma sugestão. A sugestão, dentro do treinamento para os guincheiros, não dizer que o carro é perda total. Porque muitas vezes eles dizem que é perda total e arrumam uma bronca para nós, tá? Essa sugestão. O questionamento quanto os seguros residenciais, empresariais, assistenciais, que eu vejo que existe um mau preparo no atendente na frente da pecinha, né? Que não conhece o que é um sinfão, não conhece o que é fechadura e acaba criando também uma negativa, aí o corretor tem que ir lá. Então, eu noto que o treinamento inicial para o atendente, que dá o primeiro passo para depois ir para o prestador, que eu acho que a empresa deve ter um cuidado maior. Obrigado. Tá bom. Pode deixar que eu vou levar essa sugestão e a gente vai melhorar o treinamento. Agora acabou a alta, a gente vai treinar a reciclar a empresa inteira. Vai ser... Olá, meu nome é Alexandra, nós somos de Joinville. Eu tenho, às vezes, muitas situações no assistência 24 horas da residência, principalmente na questão de limpeza de calhas, na questão da altura. Eu acho que se a gente olhasse um pouquinho mais para os treinamentos para reforçar, porque às vezes
temos mudanças nas condições gerais e aí o prestador acaba não executando o serviço, né? Eu também reforço na questão que o colega comentou, também na questão da cobrança, agora que vocês colocaram os uniformes, porque eu já tive muitas situações de o prestador ir de chinelo de dedo Sim, sim. rebocar, sabe? E uma coisa importante, assim, eu procuro abrir o DSO de todas as situações em que Boa. eu vejo o atendimento não acontecendo com a qualidade que a gente oferta. Perfeito. É isso que eu preciso. Eu É, preciso que vocês abram para a gente ter uma noção, para a gente saber quem é o prestador, para eu entender o que ele fez. Então, obrigada por me lembrar desse ponto. tá bom, Ótimo. obrigada. Pessoal, já estamos aqui puxando a nossa orelha com relação ao esgotamento do nosso tempo. Queria, de minha parte, agradecer demais a presença de vocês. Essa troca aqui para a gente é extremamente importante. Não deixe de fazer isso no dia a dia, né? Sugestões como a tua, por exemplo, é ótimo. Tragam isso. O Rigon faz parte de um grupo que a gente criou aqui no Rio Grande do Sul para discussão com os corretores, que a gente está dando voz para os corretores, para o dia a dia a gente debater isso para cada vez melhorar mais. Então é isso que a gente quer a participação de vocês para que a gente possa no dia a dia trazer isso para dentro de casa, analisar e devolver para vocês com uma qualidade de prestação melhor. Então, de minha parte, muito obrigado pela presença de vocês. Martinha e Omar também, vão se Bom, despedir, a Taninha também. Obrigado, viu, gente? obrigada, pessoal. Obrigada por me ouvirem. Pessoal, obrigado por confiar e acreditar no Grupo HDI. Contem com a gente, contem com o Cresça Corretor, que está à disposição de vocês, e todo o nosso time também à disposição para ajudar vocês a acessar e a utilizar essa ferramenta. Bom, obrigado e cresçam todos junto com a gente, junto com o Grupo HDI. Obrigado. Nós, a equipe de organização do Brasil Sul, do Sincor Rio Grande do Sul, agradecemos a presença de todos, porque é um momento muito especial, onde a gente vê que um grupo como a HDI Seguros se disponibiliza a nos ajudar, a mostrar a boa vontade deles, que estamos juntos para crescer. É uma oportunidade que a gente não pode perder. Eles abrem a porta para que a gente possa, junto com eles, a mudar, a crescer, diferenças do mercado. Então, eu me sinto lisonjeada de estar aqui e agradecer ao Rubens, a Marta, o Omar, e estou me sentindo muito feliz de poder contar com a presença deles aqui. Obrigada, meus queridos. Taninha. Obrigado. Muito obrigado, gente. Agora, meus meninos vão ganhar um presentinho, uma lembrança da participação no Brasil Sul. Pode convidar outras vezes, então, para a gente vir. Marta, que é a nossa menina. Não. As nossas mulheres no mercado fazem muita diferença. É. Obrigada. Agradeço.